Essa menina estava lavando o seu rosto quando de repente ela sentiu algo estranho no seu queixo. Ela olhou atentamente no espelho e percebeu que a sua boca havia se transformado em um bico de galinha e os seus lábios mudaram junto com isso. Mas quando ela saiu de casa, já havia se transformado completamente em uma galinha. Mas sua família não percebeu nada e por consequência colocou ela junto com as outras galinhas. Mas a razão pela qual a menina se transformou assim foi porque ela comeu um doce entregue por uma bruxa. Meio século se passou e a bruxa parece ter desaparecido, tornando-se uma lenda esquecida. No entanto, o ciclo de destino é sempre surpreendente. Em um dia comum, um menino chamado Jack acompanhava sua avó em uma loja. Enquanto passeava pelos corredores cheios de produtos, Jack viu uma mulher com comportamentos estranhos. Ela usava um lenço no cabelo e luvas longas que chamava bastante atenção. Jack ficou paralisado de medo ao ver a cobra venenosa na mão da mulher. Felizmente a sua avó o chamou a tempo, mas quando ele se virou, a mulher já havia desaparecido. Ao chegar em casa, Jack contou o que aconteceu para sua avó, que acreditou imediatamente e ficou com a expressão cada vez mais sombria. Ela percebeu que aquela mulher era uma bruxa lendária, e uma vez que as bruxas marcam alguém, é muito difícil escapar delas. Por precaução, a avó de Jack contatou parentes distantes e levou Jack para um hotel no Alabama. Isso tudo naquela mesma noite. Porém, mal eles chegaram, um grupo de mulheres estranhas, vestindo roupas estranhas, também se hospedou no hotel. Elas estavam elegantes, com tatuagens e marcas de grife, mas nem a maquiagem mais bem feita conseguia esconder os terríveis cortes em seus lábios. Elas eram as infames bruxas. Ao cair da noite, a avó começou a contar a Jack as características das bruxas. Seus lábios cortados, rasgados até as orelhas, garras afiadas, cabeça careca e um olfato extremamente apurado, que detesta o cheiro das crianças. É que eles não sabiam é que uma gata preta, companheira das bruxas, estava ouvindo toda a conversa. No dia seguinte, Jack entrou em um salão de festas vazio para treinar os seus animais de estimação, que era um ratinho branco. Mas não demorou muito para que as luzes se acendessem. De repente, as bruxas disfarçadas invadiram o salão. Depois que o gerente do hotel saiu, as bruxas começaram a se desmascarar e se preparando para realizar uma grande reunião. A bruxa-chefe tirou sua luva de meio metro, revelando assim uma mão bizarra de apenas 3 dedos, e depois removeu seus sapatos, expondo um pé com apenas um dedo e uma garra. Com seu comando, todas as bruxas removeram suas perucas, revelando assim sua cabeça careca, deixando Jack extremamente amedrontado, pois ele se recordava da aparência da bruxa que sua avó havia dito a ele. Então a bruxa-chefe repreendeu as suas subordinadas por seus fracos resultados recentes. Havia muitas crianças, o que tirava o seu apetite. As bruxas odiavam as crianças porque elas exalavam um cheiro insuportável para elas. Então as bruxas se escondiam nas sombras, tentando eliminar todas as crianças possíveis, enquanto a bruxa-chefe gritava suas ordens. Uma das bruxas se levantou, questionando seus planos, questionando se o plano de eliminar todas as crianças era realista. Embora fosse rude interromper, a pergunta era válida. Após anos de pesquisa, a bruxa-chefe desenvolveu uma poção que transforma crianças em ratos em apenas 1 hora. Com 3 gotas, a transformação seria instantânea. Quando as outras bruxas começaram a ovacionar a bruxa-chefe, elogiando-a, ela a silenciou de repente e se abaixou de uma forma assustadora, farejando no ar. Ela sentiu o cheiro de uma criança no salão. Imediatamente ela virou a mesa do púlpito, mas Jack conseguiu se esconder no pior lugar possível, no sistema de ventilação. Mesmo assim, a bruxa-chefe seguiu seu cheiro até a entrada de ventilação. Neste momento, um menino gordinho bateu a porta. As bruxas rapidamente vestiram seu disfarce. A bruxa-chefe havia dado ao menino um pedaço de chocolate envenenado um pouco antes.
E agora o guloso estava de volta, querendo mais. Ela prontamente lhe deu um outro pedaço de chocolate. E logo o garoto foi atraído para o centro do salão, sem perceber que a poção já estava começando a agir dentro do seu corpo. Quando o tempo acabou, o menino começou a tremer violentamente e logo se transformou em um pequeno rato. Sobre a ordem das bruxas, o menino foi caçado implacavelmente. Jack, desesperado, não sabia como ajudar, mas nesse momento o seu ratinho de estimação surpreendentemente começou a falar. Eu pego ele! O rato branco correu para o centro do salão, pegou o rato gordinho pela cauda e o arrastou. Contudo, isso acabou revelando a posição de Jack. A bruxa-chefe o puxou para fora e as bruxas se aglomeravam ao redor. Mas como não conseguiram forçar a sua boca a abrir, decidiram despejar a poção em seu ouvido. Logo a magia começou a fazer efeito e Jack também se transformou em um indefeso rato. E as bruxas, dando gargalhada, estavam se divertindo. O pequeno rato branco interveio novamente, mordendo o dedo da bruxa, fazendo-a golpear a sua própria mão. Os três ratinhos aproveitaram a oportunidade para escapar pela ventilação, mas a bruxa, com seus braços infinitamente longos, tentou arrancá-los de forma violenta de dentro da ventilação. Nos últimos segundos, eles pularam em outro duto de ar e o braço da bruxa foi cortado por uma hélice. Felizmente, Jack e os outros escaparam ilesos por muito pouco. Depois de conversarem, descobriram que a ratinha branca também era uma criança antes de ser enfeitiçada pelas bruxas. Seu nome era Mary. Então eles decidiram voltar para contar à avó de Jack sobre o ocorrido. Então bolaram um plano, mas eles foram confundidos com praga pela equipe da limpeza. Felizmente a avó apareceu a tempo e salvou os três ratinhos. Jack explicou tudo para a avó, que decidiu ajudá-los. Juntos decidiram roubar as garrafas de poções das bruxas para tentar reverter o feitiço. Jack então se ofereceu para a missão. Enquanto a bruxa estava fora, eles entrou no quarto delas, pegou as poções e quase foi pego quando uma bruxa retornou com seu gato. Mas Jack conseguiu escapar. A sua avó começou a trabalhar em um antídoto, mas infelizmente o antídoto falhou. Mesmo assim, Jack confortou a sua avó, dizendo que, desde que pudessem ficar ao lado dela, não se importaria em ser ratos. Então eles decidiram envenenar a comida da bruxa com a poção, transformando elas em ratos. Jack despejou a poção na cozinha. A sua avó entrou no salão de jantar, onde a líder das bruxas a reconheceu. Durante o confronto, uma das bruxas começou a se transformar em rato, seguida pelas outras. O salão virou um caos. A avó correu rapidamente para o quarto da líder das bruxas para destruir o restante da poção da líder, que não havia bebido da sopa envenenada, e a seguiu. Jack, Mary e o garoto rato já havia preparado uma armadilha. No momento certo, Jack arremessou a poção na boca da líder, que logo se transformou em um grande rato preto. Apesar da líder tentar perseguir os ratos, ela foi capturada pela avó. No final, a avó encontrou dinheiro e uma lista de bruxas ao redor do mundo inteiro, o que permitiria a eles caçarem e transformar todas elas em ratos. Juntos, Jack, Mary e o garoto rato partiram com a sua avó em uma jornada para eliminar todas as bruxas, consequentemente salvando todas as crianças do mundo. Moral da história: não coma doces de estranhos. Fui!